Hoje eu vou fazer uma abobrinha refogada e a base é a mesma de sempre. Um pouquinho de azeite, alho e cebola bem picadinha e depois eu vou adicionar a abobrinha que ela já está congelada. Para quem não sabe, eu sou adepta do congelamento, então eu gosto de congelar os legumes quando eu percebo que eles não vão mais ficar fresquinhos na geladeira. Então eu coloco eles congelados mesmo dentro aqui da panela, depois que já refoguei o alho e a cebola, e depois é só colocar os temperinhos da preferência. Eu coloquei de tempero cominho, um pouquinho de açafrão, sal e coloquei um pouquinho de sazon amarelo também, para dar um gostinho mais gostoso no legume, mas isso é opcional, tá? E por último, eu coloquei um pouquinho de salsinha ou cheiro verde, que é para dar uma corzinha também. E aqui está a abobrinha finalizada, eu espero secar um pouquinho a água e ela fica bem gostosa, bem suculenta e bem saborosa. Para fazer a batata, eu comecei pegando uma frigideira, coloquei um pouquinho de azeite e algumas fatias bem finas de bacon. E cortei as batatas todas em rodelas, não tão finas, mas também não tão grossas, tá? Mas antes de colocar a batata, eu vou primeiro dar uma refogada de leve aqui nesse bacon, para ele dar uma douradinha, para depois acrescentar as batatas. Agora é só colocar as batatas ainda cruas por cima desse azeite e desse bacon e salpicar um pouquinho de orégano, sal e acrescentar só um pouquinho de água e tampar a panela para que ela fique cozinhando nesse vapor e com esse pouquinho de água. Quando as batatas ficarem cozidas, é só acrescentar um pouquinho de queijo mussarela ralado, que é ele que vai dar todo o toque especial na nossa receita. Prontinho! E aqui está a nossa batata finalizada, o queijo ele vai ficar derretido, o bacon vai dar um sabor todo especial e é uma receita super fácil, rápida e bem gostosa. Para fazer a nossa carne, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar no fundo da panela uma colher de margarina ou manteiga, ou ainda, quem preferir, colocar uma colher de azeite ou ainda de óleo. Eu gosto de fazer com margarina porque dá um saborzinho mais gostoso. E aí depois a gente vai colocar a alcatra ou filé mignon ou a carne de preferência de vocês, desde que seja uma carne boa, macia, né? Eu corto ela em tiras e tempero com alho e sal. Então eu vou adicionar aqui na panela, ela já temperada, e vou deixar ela dourar um pouquinho. O próximo passo é colocar algumas tirinhas de pimentão. Notem que o meu ele tá congelado, mas vocês podem colocar ele fresco que fica melhor ainda. Eu sempre costumo ter no meu freezer. Então eu tô colocando nesse momento aqui o pimentão porque ele vai cozinhar bem rapidinho. Feito isso, é só acrescentar um pouquinho de molho inglês. Quando a carne estiver quase pronta e já tiver secado um pouquinho da água, nesse momento vocês vão colocar a cebola. Eu gosto de cortar ela em formato de meia lua, bem fininha, mas vai de acordo com a preferência de vocês, a forma que vocês querem ou preferem cortar a cebola, tá? O interessante é não deixar depois muito tempo a carne no fogo para que a cebola não desapareça. O legal é deixar ela bem pouquinho mesmo para ela ficar crocante. Então quando ela chegar mais ou menos nesse ponto aqui que eu estou mostrando vocês já podem desligar o fogo. E aqui então está o prato finalizado, tá? A carne ficou bem douradinha, a cebola ficou crocante e o pimentão ficou cozido. Essa receita de cenoura é um clássico aqui no canal. Eu já mostrei várias vezes como que eu faço, mas eu resolvi mostrar aqui novamente nessa coletânea de receitas para vocês. Eu coloco na panela um pouquinho de azeite e um pouquinho de alho e deixo ela refogando um pouquinho. Em seguida eu adiciono a cenoura já ralada, tá? Ela tá ralado fina. E agora eu vou deixar ela dar uma refogadinha nesse fundinho de panela de azeite com alho. Mas não vamos deixar muito tempo também, porque a ideia é deixar ela al dente e não totalmente cozida.
O tempero é opcional, mas eu vou mostrar como que eu faço. Eu coloco uma pitada de cominho, tá? Porque dá um gostinho todo especial na cenoura, nós estamos acostumados aqui já. Coloco um pouquinho de açafrão e depois coloco uma pitadinha de sal, tá? Vou dar uma mexidinha agora e depois eu vou acrescentar a salsinha, quando já tiver praticamente finalizada a cenoura. Prontinho, pessoal, essa é a cenoura finalizada, ela fica al dente, fica bem saborosa e muito gostosa, vocês vão adorar. A primeira coisa que eu faço antes de começar a mexer com o frango é deixar ele de molho um pouco na água com vinagre para tirar aquele cheiro forte que o frango vem quando a gente compra ele. Após 10 minutos, eu começo a temperar o frango. Então essa é a sequência de temperos que eu vou colocar. Eu coloco uma pitadinha de sal, uma colherzinha pequena, né? Coloco um pouquinho de curry. Depois eu coloco meu tempero preferido, que é o chimichurri. Coloco um pouquinho de alho frito. E, por último, eu coloco molho inglês. De vez em quando, eu coloco ketchup ou mostarda também. Agora eu dou uma misturadinha no frango, né? E deixo ele descansando um pouquinho para absorver o tempero. Para empanar o frango, nós vamos precisar de farinha de trigo, um ovo batido e um pouquinho de farinha de rosca misturado com fubá, que é isso que vai dar bastante crocância no nosso filé. Então vamos lá, primeiro eu passo o filé na farinha de trigo, depois eu passo no ovo e por último eu passo na farinha de rosca misturada com o fubá. Faço isso com todos os filés para depois a gente poder fritar. Reparem que eu coloquei a farinha de trigo e a farinha de rosca misturada com o fubá em papel toalha, para economizar louça, para não precisar lavar um monte de coisas depois. Depois é só juntar os papéis, amassar e jogar no lixo, sem sujeira e sem estresse. E esse é o nosso filé de frango depois de frito. Reparem que ele tá bem sequinho e super crocante. Então hoje é dia de preparar frango mais uma vez, então para variar eu vou deixar o frango aqui de molho um pouquinho na água com vinagre para tirar o cheiro forte do frango. Então vamos começar com os temperos. Hoje eu vou colocar um pouquinho de chimichurri, vou colocar orégano, depois eu vou colocar um pouquinho de curry, um pouquinho de mostarda, que tem tudo a ver com frango. E para substituir o ketchup, eu vou colocar um pouquinho de extrato de tomate. Coloco um pouquinho de sal e, claro, o meu tão querido molho inglês. Agora é só misturar todos os temperos e deixar o frango descansando um pouquinho para absorver. Agora é o momento de cortar as batatas. Enquanto o frango está descansando um pouquinho, eu já descasquei as batatas e estou cortando nesse formato aqui de canoa, tá? Quem quiser dar uma pré-cozida na batata por uns 5 minutinhos, também ajuda a ficar um pouco mais rápido o processo quando for levar ao forno. Agora é o momento de colocar todos os frangos na assadeira. Quem quiser forrar com papel alumínio também é legal, tá? E vou distribuir as batatas ao redor do frango. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal por cima da batata, apenas da batata, porque o frango ele já está temperado. Vou salpicar um pouquinho de orégano também em cima das batatas e por último regar com bastante azeite, porque é ele que vai dar o sabor todo especial na nossa batata. E por último, o caldinho que sobrar da vasilha é só jogar por cima do frango. E prontinho, nosso frango já está prontinho para ir para o forno. O frango leva em torno de 1h15, 1h20 no forno, para ficar com essa casquinha sequinha e com as batatas super crocantes.
Essa receita dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa que não gosta, que é estrogonofe. Hoje eu vou fazer com carne. Já cortei a carne em pedacinhos assim para estrogonofe e no fundo da panela de pressão eu coloquei um pouquinho de azeite com alho e cebola, que vai ser a nossa base. Na panela de pressão nós vamos refogar então essa base de alho, cebola e azeite com a nossa carne cortada em tirinhas, até ficar dourado. Quando a carne começar a soltar um pouquinho de água, a gente vai acrescentar um pouquinho de chimichurri e um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho da água para completar, só para cobrir a carne, e vamos fechar a panela e vamos levar ao fogo por aproximadamente uns 10 a 15 minutos no máximo. Após abrir a panela, tirar toda a pressão, vocês vão ver que ela vai ficar assim bem suculenta, tá? A água vai secar e ela já vai estar bem douradinha. É nesse momento que eu vou acrescentar o molho inglês e um pouquinho de ketchup, ou para quem preferir, pode colocar também molho de tomate. Feito isso, a gente vai adicionar por último o creme de leite, uma caixinha toda de creme de leite ou de lata se vocês preferirem. E vamos mexer bastante, tomando cuidado de não deixar ferver. E para dar um toque final no nosso estrogonofe, é só a gente ralar um pouquinho de noz moscada. Prontinho, o prato já está finalizado, vocês podem adicionar também um pouquinho de champignon. Como aqui em casa ninguém gosta, então essa é a carinha do nosso estrogonofe finalizado. Para fazer o nosso peixe, eu peguei uma panela, coloquei bastante azeite, cebola cortada em meia lua, pimentão verde e fatias de tomate e levei ao fogo para refogar. O peixe utilizado foi filé de merluza e eu temperei com lemon pepper, cortei em pedaços mais ou menos desse tamanho que vocês estão vendo, coloquei um pouquinho de sal e coloquei por cima com todo o cuidado para não se desmanchar por cima do refogado. Cobri com um pouquinho de água e coloquei um pouquinho de salsinha fresca, tá? Para dar um colorido e um sabor especial no nosso prontinho. Agora é só esperar o peixe ficar macio e secar a água e ele vai ficar com essa carinha aqui que vocês estão vendo, bem suculento e bem saboroso.